Vivendo pela Graça é o mais novo lançamento da editora Vida Plena. Trata-se de uma obra escrita pelo pastor Davi Paes Silva, cujo conteúdo envolve a sua vida desde o nascimento até o presente, especialmente a sua participação na obra nos últimos 63 anos. Tenho o privilégio de recebê-lo. Pastor Davi, gostaria que o irmão trouxesse em linhas gerais qual é o conteúdo que o irmão colocou neste livro. Quando nós realmente começamos a escrever, nós já incluímos desde o nascimento do meu pai, em 1916. Quer dizer, é um livro que cobre mais de 100 anos, né? E depois a experiência dele aceitando a verdade em 1942, as diferentes experiências, dificuldades, crises que ele passou por trabalhar numa empresa estatal, do governo federal, e guardar o sábado. Teve muitos conflitos, mas graças a Deus ele foi muito firme, deixou-nos um exemplo de firmeza, de coragem, de fé. Fala também da minha mãe, que era uma mulher muito piedosa, a pessoa que cuidava dos outros, era assim uma pessoa assistente social inata, né? Sim. E depois eu conto a minha experiência desde o meu nascimento, em 45, né? E quando eu tinha 16 anos, eu fui chamado para a obra missionária, para a escola missionária. Ali eu comecei também a obra de comportagem, eu comportei por mais ou menos 8 anos. E depois o meu crescimento na obra, como obreiro bíblico, depois como departamental de jovens de igreja local, associação, união, conferência geral. E conto várias experiências que nós tivemos na obra. Tanto experiências muito positivas, como algumas experiências difíceis também. Sim. Quer dizer, nós procuramos ser bem realistas, bem direto na nossa experiência. E depois o meu envolvimento, eu conheci a minha esposa em 63, nos casamos em 66. Ela foi uma companheira fiel e solidária com a igreja, comigo, durante todo o tempo. Viajamos por diversas partes do mundo, ela nunca reclamou de participar na obra, ela sempre me acompanhava em todas as situações. Aí eu conto também a certa experiência na comportagem, né? Até algumas experiências divertidas. Por exemplo, uma vez eu estava comportando em Avaré e cheguei num alfaiate, aquele tempo, né? Que tinha alfaiate ainda, né? Então eu ofereci o livro e nós tínhamos o costume de mostrar o nome de pessoas que haviam comprado o livro. Sim. Aí ele falou assim, olha, eu estou percebendo aí que os seus fregueses são João. E parece que todos os João são bobos, né? Falei, não, é que os João são espertos, são inteligentes, porque compraram a obra, né? Ele disse, mas eu também me chamo João. Ele também comprou o livro, né? Tem alguma experiência divertida, tem algumas experiências assim mais sofridas, mais tocantes, né? Por exemplo, eu conto a história da minha... Eu tinha 17 anos de idade, comportava no estado de Minas, perto de Uberaba, aí eu me perdi numa floresta lá, passei a noite num real abismo, né? Eu tive experiências difíceis, mas graças a Deus, até o presente, só tenho que agradecer a Deus. Então, como já mencionamos há pouco, eu comecei a trabalhar na obra com 16 anos, em 61. Então faz 63 anos que eu estou envolvido na obra. Eu agradeço a Deus por isso, especialmente porque quando eu nasci, eu fui desenganado pelos médicos. Eu tinha uma doença muito difícil que se chamava mal de Simioto, ou doença de macaco. É uma doença que é resultado de uma rejeição de produtos lácteos, e o problema é que minha mãe não tinha leite suficiente, né? Então eu estive à beira da morte. Até o médico falou assim, olha, esse garoto não vai sobreviver. E graças a Deus eu estou aqui hoje, já há quase 80 anos, né? Com saúde, trabalhando, muito animado na obra de Deus. Então essa obra envolve a experiência do meu pai, a experiência da minha mãe, a minha experiência na comportagem e diferentes fases da obra, né? E a minha dedicação à causa de Deus. Eu agradeço muito a Deus por isso. Então, o irmão mencionou que acompanhando a obra há 63 anos. 63 anos, porque eu comecei em 61, né? Estamos em 2024. 63 anos. 63 anos. Automaticamente,
um pouco da história, inclusive da obra da igreja, então é retratada dentro Exatamente, porque desde os 16 anos eu estou relacionado com a obra de Deus. Aham. Então aí trabalhei de comportagem, trabalhei de obreiro, fui ordenado ao ministério em 77, já faz quase 47 anos por aí, né? 47 anos, né? E trabalhei no Brasil, trabalhei em vários países do exterior. Deus me deu o privilégio de visitar uns 65 países durante esse período, né? Então eu tenho muito que agradecer. E agora a experiência do meu pai, por exemplo, é uma experiência de muita fé, muita coragem, muita firmeza. Ela me inspirou muito e tem ajudado muita gente. Então eu estou seguro que as experiências contadas nesse livro aí vão ser uma bênção para o povo. Essa é a minha convicção. Muito bem. E a outra coisa, um detalhe mais, eu falo mais de Cristo do que da minha pessoa. Sim. Até o título, né? Vivendo pela Graça. Vivendo pela graça. Porque eu creio o seguinte, que tanto a nossa vida física como a nossa vida espiritual depende da graça de Deus. Então, toda a minha vida eu creio que foi mediante a graça de Deus. Porque, como somos pecadores, não temos direito de viver, né? Sim. É só pela misericórdia de Deus mesmo, né? Exatamente. Então está aí essa obra maravilhosa, com muitas experiências inspiradoras, experiências de fé. É interessante que quando nós, às vezes, nos sentimos desanimados, estamos, às vezes, meio que fraquejando, e alguém nos conta a experiência, né? Tem muito valor. De fé, de ânimo. Isso nos traz esperança, isso nos Sem dúvida. incentiva. E nós precisamos, de fato, de literaturas como esta, onde temos experiências que são inspiradoras, experiências que nos trazem esse ânimo. Então, convidamos você a adquirir a sua obra. Irmão Davi, e como faz para adquirir essa obra? Essa obra ela vai estar disponível nas associações, então nós sugerimos que as pessoas interessadas na aquisição do livro devem entrar em contato com o seu obreiro local, o pastor local, ou então, se trata de um membro isolado em algum lugar, ele pode pedir diretamente à sede da sua associação. E então, assim, conseguiria adquirir essa obra e desfrutar de ricas experiências e histórias muito inspiradoras, né? Eu estava me lembrando o seguinte, alguém diz assim, a pessoa sábia aprende da experiência dos outros, não é? A pessoa medíocre aprende da própria experiência. E tem pessoas que não aprendem nunca, né? Mas geralmente o livro de experiências, ele serve como motivação para a pessoa ter sucesso na vida, né? Tanto no aspecto profissional como no aspecto religioso. Então, por exemplo, por que existe a Bíblia? A Bíblia conta a experiência do povo de Deus desde a criação. E aí o Espírito de Profecia diz assim, olha, devemos aproveitar cada experiência naquilo que eles venceram e mesmo quando foram derrotados, foram recuperados pela graça de Deus. Então, a Bíblia diz assim, o Paulo diz assim, tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação da Escritura tenhamos esperança. Então, o objetivo desse livro é transmitir experiência, história da igreja no Brasil e no mundo, especialmente no Brasil, desde quando eu comecei a me envolver na obra em 61. Muito bem. Irmão Davi, muito obrigado por essa obra. Tenho certeza que ajudará a inspirar fé e esperança na vida de muitas pessoas. Vamos orar para que alcance o seu objetivo, né? Amém. Amém.